Recentemente, eu fui indicada ao Prêmio Hip Hop, né, do Festival Valor Periférico. Eu fui indicada na categoria de Mulher no Hip Hop e também na menção honrosa. E aí, eu acabei ganhando uma menção honrosa. Para mim, foi muito importante esse prêmio porque diz muito sobre a minha trajetória no hip hop. Olá, seja muito bem-vindo ao Empreender em Dose Dupla. Aqui nós mostramos a rotina de empreendedores que se desdobram em duas atividades. E quem acompanha o programa com a gente é a Caroline Gomes, coordenadora de Economia Criativa do Sebrae Rio de Janeiro. Hoje nós vamos contar a história da Valéria Campos. Ela é professora de dança e produtora de eventos artísticos. Vamos conhecer! Meu nome é Valéria Assunção Campos, eu trabalho com danças urbanas, trabalho na área cultural já tem mais de 12 anos. Eu sou formada em Educação Física pela Universidade Católica de Brasília e também sou professora, já tem mais de 10 anos aí de sala de aula. Eu comecei a dançar com 14 anos, eu comecei a dançar no intervalo da escola, eu estudava no SEMAB aqui de Taguatinga, escola pública, e o meu contato com hip hop foi nesse intervalo escolar, né? Só que eu não dançava muito bem e as pessoas que eu tinha contato dentro da cultura hip hop eram as pessoas mais do grafite. Então eu comecei a andar com elas, né? Com os meninos que grafitavam, mas eu não tinha muito ideia de desenho e aí eu fui mesmo pro lado da dança. Depois que eu entrei em grupos de dança, eu entrei junto... A mesma época que eu entrei nos grupos de dança foi a mesma época que eu entrei na faculdade, então, de educação física, né? E aí eu já fui, dentro dessa área de educação física, eu dava aula de educação física auxiliando, né? Os professores, mas eu comecei a assumir turmas de dança nas escolas particulares aqui do DF. Então, foi onde eu comecei minha trajetória sendo professora, coreógrafa e diretora coreográfica também. Então, com 18 anos, eu entrei em sala de aula, né? Então, eu dava aula para todas as idades, crianças, adolescentes, turmas de adultos também. E fiquei dando aula dos meus 18 anos até os 23 em várias escolas. Com 23 anos, após uma demissão de uma escola, foi quando eu peguei todo o dinheiro da rescisão e investi no meu negócio. Eu não tinha experiência com empreendedorismo, eu não tinha... Na verdade, eu nem sabia dessa palavra empreendedorismo. Eu só tinha a vontade mesmo de ter o meu negócio e de viver do meu sonho, porque naquela época eu achava que a única coisa que poderia fazer com que eu trabalhasse com hip hop era dar aula em escola. Eu acho que era a única coisa que eu via como acessível, assim, na minha vida mesmo, diante do cenário que eu vivia, né? Porque eu vim da periferia, né? Eu não vim de uma família rica, então eu morava na Estrutural e trabalhava em Águas Claras. Então, para mim era muito difícil achar que eu ia trabalhar com hip hop durante muito tempo. Então, quando eu vi o dinheiro da rescisão, eu falei, olha, é uma oportunidade de eu continuar vivendo do meu sonho e continuar vivendo com algo que eu goste mesmo. Então, com 23 anos, eu abri minha empresa, sem conhecimento, só com o conhecimento técnico mesmo que eu tinha de dar aula e coreografar. Eu lembro como se fosse hoje que, quando eu abri a escola, eu não tinha água, porque a CAESB demorou muito tempo para abrir, levar água para a loja, né? E também não tinha máquina de cartão, porque eu não sabia como pedir. Então, a escola ficou mais ou menos um mês funcionando assim, da forma que estava mesmo. E aí, tanto é que também eu fiquei durante um mês sem recepcionista, porque eu não tinha noção de que eu precisava de alguém para vender as aulas, para poder ficar ali na recepção. Então, só depois que eu fui perceber esses detalhes, sabe? E quando eu comecei a escola, a gente começou com 20 alunos, que eram 20 pessoas que já conheciam o meu trabalho de antes, né?
e já acreditavam naquilo que eu fazia. E aí eles vieram comigo para a escola e aí, ali eu comecei. Depois de trabalhar muito nessa parte da dança, foi quando eu entrei para a parte da música. Que aí foi um outro leque que eu vi, foi uma outra oportunidade que eu vi do meu trabalho acontecer. Então eu fazia... Hoje eu trabalho com a dança urbana e paralelo também eu trabalho com música, trabalhando na parte de direção criativa e produção artística. As danças urbanas, elas estão ligadas à cultura hip hop, né? O house, o próprio hip hop dance, o break, o wacking, são vertentes da cultura hip hop e que elas estão ligadas às danças urbanas. Então, na minha escola hoje, no Under Seven, a gente é uma escola especializada em danças urbanas. Lá não tem balé, não tem dança de salão, não tem dança do ventre. Lá a gente... eu escolhi ser uma escola especializada em danças urbanas, porque a minha ideia era fazer com que a cultura hip hop ela fosse evidenciada em um lugar onde as pessoas achavam ela marginalizada. Então, aqui em Águas Claras, quando a gente, por ser um bairro nobre, as pessoas tinham uma visão diferente do que era uma vivência da cultura hip hop, né? Então, além de vender, né, comercializar a dança urbana, eu também tenho um trabalho de ressocialização das pessoas, né? De entender qual é a importância do hip hop hoje, não só como uma parte de atividade física, mas também como uma consciência cultural, né? A gente promove algumas atividades para pessoas carentes, né, para comunidades carentes, mas aqui em Águas Claras a gente faz um trabalho mais de valorização da cultura, por as pessoas terem mais condições de ter acesso a elas, para tirar essa visão das pessoas de marginalização, que o hip hop é algo de marginal, ou de que envolve droga. Enfim, a gente tenta fazer com que seja um trabalho limpo e seja um trabalho que as pessoas valorizem e sintam falta dele, né? Que tragam isso como algo essencial no dia a dia. A minha especialidade hoje, ela tá como liderança, né? Tipo assim, hoje eu sou uma líder e trabalho como diretora criativa. Então, hoje eu consigo ter várias ideias. Assim, as pessoas me trazem ideias e eu arrumo as possibilidades. Eu vou ajustando as coisas e vou criando... eu vou, como é que fala? Eu vou colocando ordem naquelas ideias, entende? Então, assim, e somando as minhas ideias também. Então, hoje eu trabalho muito com criatividade e com liderança, porque dentro do estúdio Under Seven, a gente tem o grupo de competição, que eu sou a líder dos grupos, né? Então, eu tenho essa minha parte de tomar cuidado de como que as pessoas vão se ver daqui pra frente, qual é o plano de carreira dessas pessoas dentro do meu estúdio. Então, às vezes, as pessoas começam dançando lá e aí se tornam professores, elas se tornam coreógrafas. Então, pra mim, o estúdio Under Seven, ele não é só um lugar de comercializar a dança, mas também de eu conseguir promover novos profissionais, de fazer com que a cultura ela se expanda, né? E que seja uma comunidade mesmo. Eu tinha uma ideia de abrir a minha escola mais pra frente. Era um sonho bem distante, assim. Era algo que eu não me importava muito, mas era algo que eu tinha esperança, assim, de ter. Quando aconteceu que eu tive a oportunidade de ter o dinheiro para poder abrir a escola, eu fui imediatamente pensar nisso, porque, como eu disse anteriormente, foi algo que eu pensei na oportunidade mesmo de trabalhar com isso. E, diante das experiências que eu tinha em sala de aula em outros lugares, eu via que faltava muitas coisas. E essas faltas, essas dores, me fizeram criar um negócio com a minha cara e com as coisas que eu poderia solucionar dentro daqueles negócios, né? Então, eu lembro que nas escolas que eu trabalhava, a sala de dança de street dance, né? A sala de street dance era uma sala toda branca. Quando tinha sala, era um lugar desvalorizado, né? Que não facilitava o aprendizado. A pessoa, às vezes, não se sentia pertencente daquilo. E já a sala de balé era uma sala toda rosa, era uma sala que
que tinha barra, tinha todos os instrumentos mesmo para a aula acontecer. Além disso, eu também via nas metodologias de aula, eu via que os eventos de Street Dance era sempre colocado aclopado, nunca um evento único. Então, foi quando eu fui tendo várias ideias assim, dentro do decorrer, né, da minha trajetória em sala de aula. Eu falei, nossa, quando eu tiver a minha escola, eu vou fazer algo super diferente, inovador e realmente dar espaço e dar voz para as danças urbanas, que é algo que realmente mudou a minha vida. Então eu queria mudar mais as vidas das pessoas, mas com essas ideias, né? Porque eu via que dava muito resultado quando eu fazia nas salas, né? Então, toda a experiência que eu tinha de promover evento, de criar espetáculos, eu também obtive nas escolas que eu dei aula. Então, quando eu fui abrir meu negócio, eu só potencializei mais essas coisas que eu trabalhava lá. A minha rotina, na verdade, ela tá ligada mais ao Under Seven, né? Então, primeiro, eu dou os comandos para minha equipe de atendimento. Então, tudo que tiver de resolver no WhatsApp, fechamento de matrícula, se tá tendo muito engajamento. Aí depois eu falo com a galera do marketing para promover as ações, né, da semana, planejamento de divulgação mesmo do Insta. E também sempre fico conversando também com a equipe de tráfego pago, que aí a gente vê os anúncios, como que tá. Mas a minha rotina diária mesmo é assim, além desses assuntos mais burocráticos, administrativos, segunda e quarta eu tenho ensaio com os grupos, né? Terça e quinta eu também tenho ensaio com um grupo. E sexta dou aula e sábado ensaio. Então, eu praticamente trabalho de segunda a sábado e com os intervalos aí de sexta e domingo, mas sempre tem algum evento, alguma coisa. Então, eu tô sempre ligada a algum meio artístico, assim. A produção artística, ela veio pela minha experiência de produzir muitos eventos, né? E também acabar produzindo vários dançarinos, vários artistas, né? Então, a produção artística que eu faço, ela tá ligada na parte de marketing, né? Eu cuido um pouco da divulgação do trabalho, como que o trabalho artístico vai chegar para as pessoas, né? Como que a arte vai chegar nas pessoas. Então, eu faço essa parte de marketing e também faço a parte de produção de eventos. Então, por exemplo, a gente vai agora lançar um EP das Margaridas. Então, a gente está começando a ter as reuniões de como que a gente vai divulgar esse EP, como que vai ser os eventos, como que vai ser passado para o público, como que a gente vai ter uma curiosidade, né, dos espectadores, dos fãs delas. E também a parte de produção artística eu faço a produção dos shows. Então eu monto setlist, faço o que vai ser a temática do show, como que vai ser a ordem, qual música tem que entrar, qual música que não tem que entrar, o que o balé vai fazer, o que o balé não vai fazer. Então, é toda essa parte mesmo estrutural que contempla a parte da criatividade e da arte dos artistas na música. Hoje eu tenho um time de 9 professores, 2 pessoas no atendimento, uma social media, um design e eu contratei os serviços de uma agência para fazer o tráfego pago. Então, é um time relativamente grande, né? Quando eu comecei, eu não pensava que teriam tantas pessoas agregadas assim. Recentemente, eu fui indicada ao Prêmio Hip Hop, né, do Festival Valor Periférico. Eu fui indicada na categoria de Mulher no Hip Hop e também na menção honrosa. E aí, eu acabei ganhando uma menção honrosa. Para mim, foi muito importante esse prêmio, porque diz muito sobre a minha trajetória no hip hop, né, sobre as coisas que eu fiz pela cultura, os eventos que eu promovi. E também por todos os espaços que eu abri para mais pessoas acreditarem nessa potência, né? Principalmente como mulher preta periférica. Isso para mim foi muito importante. E também eu acho incrível e acho que deveria ter mais eventos onde premiassem uns artistas assim, que tivesse esse momento Grammy, Oscar, né? Porque isso incentiva muito as pessoas a continuarem. E também acaba ampliando o trabalho das pessoas, né? De poder falar assim, ó, se eu ganhei essa menção honrosa esse ano, então ano que vem eu vou trabalhar
melhor ainda para poder continuar mantendo o trabalho equilibrado. E também de dar espaços e oportunidades para as mais pessoas ganharem, né? Então, para mim, isso aqui foi muito importante. E acho de extrema importância ter eventos que tenham premiações para valorizar os artistas. Que bacana essa história, não é verdade? E no próximo bloco nós vamos analisar a rotina da Valéria com a Caroline Gomes, coordenadora de Economia Criativa do Sebrae Rio de Janeiro. Não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta e no Empreender em Dose Dupla de hoje nós conhecemos a rotina da Valéria Campos. Ela se desdobra em duas atividades, é professora de dança e produtora cultural. E nós convidamos a Caroline Gomes, coordenadora de Economia Criativa do Sebrae Rio de Janeiro, para analisar os trabalhos da Valéria e assim contribuir com dicas para você que também trabalha em duas atividades. Caroline, seja muito bem-vinda ao programa Empreender em Dose Dupla aqui no canal Empreender. Obrigada, Bruno. Caroline, a gente viu aí a história da Valéria, ela exerce aí uma dupla jornada, professora de dança, produtora de eventos. Na sua opinião, é possível conciliar essas duas atividades? Bruno, é possível conciliar, né? Tanto é que a Valéria está conciliando, assim como tantos outros empreendedores da economia criativa, né? Essa é uma realidade que a gente enxerga no setor. Muito empreendedor, ele não consegue sobreviver apenas da sua atividade econômica que está dentro dos setores da economia criativa, né? Seja dança, audiovisual, música, games, e ele precisa de uma segunda atividade econômica. É claro que isso vai exigir que ele né? Porque o desafio de empreender fica ainda maior quando você está em dose dupla. Mas que é possível e é uma realidade do nosso setor. E você acredita, Caroline, que são duas atividades que acabam aí se complementando? Com certeza, Bruno. Eu acho que essa é uma decisão importante na hora de você escolher empreender em dose dupla, né? Ou se for uma necessidade também empreender em dose dupla, é que você, de fato, tenha atividades, né, que tenham relação, que tenham sinergia em algum ponto, para que o desafio seja menor e que você goste, né? Eu acho que quando você precisa colocar muita energia, colocar muita intensidade em dois trabalhos, é importante que você goste daquilo que você faça, para facilitar o seu dia a dia. E eu acredito, não sei se você tem também a mesma opinião, Carolina, eu acho que quando a pessoa ela resolve empreender e quer empreender, fazer aí uma dupla jornada, empreender em dose dupla, ela deve ali buscar, acho que áreas semelhantes, né? Por exemplo, eu sou um exemplo, vou citar um exemplo aqui para quem está nos assistindo, para quem está em casa. Eu sou empreendedor no ramo de veículos. Eu tenho uma concessionária de veículos onde eu trabalho a venda desses automóveis. Em contrapartida, eu tenho um segundo negócio que está relacionado com esse mundo automotivo, que seria ali uma lavagem veicular ou até mesmo um centro de manutenção. Eu acho que esses empreendedores, se eles buscam perfis de modelos de negócios com perfis parecidos, isso aí eles já acabam ajudando um ao outro, correto? Perfeito. Na verdade, isso é uma das fases do planejamento do negócio, né, e de constante acompanhamento do mercado. Então, quando você tem duas atividades que estão dentro do mesmo setor ou que se complementam de alguma forma, você está acompanhando a tendência de consumo, o comportamento desse consumidor, o que o seu cliente deseja, facilita que as atividades estejam relacionadas, né? Então, no seu exemplo, por exemplo, você vai estar dentro do setor automobilístico, acompanhando as tendências, como é que o setor vem se comportando, o que tem de novidade, o que tem de desafio.
né? E isso vai facilitar que você tenha gestão sobre os dois negócios. Agora a gente sabe, né, Caroline, que é difícil tirar do papel, a gente tem um sonho, a gente pensa, a gente quer transformar isso em realidade. Agora a gente sabe que não é tão simples, não é tão fácil assim, é um caminho árduo, é um caminho longo a ser percorrido. E eu te pergunto, como tirar do papel, colocar isso na prática, uma ideia, digamos, uma ideia inovadora, uma boa ideia inovadora? Bruno, tudo começa com um sonho, né? Mas esse sonho precisa virar um plano de negócios. Então é importante o planejamento, né? Que você organize quais vão ser as metas da sua empresa, como é que vai ser a parte financeira, o quanto de tempo você vai precisar investir naquele negócio, o quanto de recurso financeiro você vai precisar investir, como está esse mercado hoje, qual vai ser o seu diferencial, como você vai se diferenciar dos concorrentes, que não são poucos, né? Como que você vai estar presente também no digital, que hoje é uma ferramenta super importante para os negócios, a gente percebeu isso, né? Principalmente com a pandemia. A presença digital é muito importante, mesmo que seja para você se relacionar com o seu cliente, estar presente nas redes sociais. Então, tem muitos desafios que vão ser vistos e analisados no plano de negócios para que você consiga caminhar empreendendo, consciente dos desafios, né? E esse plano de negócios ele vai precisar ser revisitado a todo momento, né? A gente tem hoje a tecnologia evoluindo muito rápido e o comportamento de consumo também evolui muito rápido, muda muito rápido. Então isso faz com que essas empresas precisem revisitar esse plano de negócios com certa frequência para definir novos rumos, se preparar para os desafios do mercado. Então tudo começa com um bom planejamento. Então, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, já que ela está se encaminhando para o fim, eu queria que você nos desse aqui algumas dicas que realmente façam com que o empreendedor que está nos assistindo, aquele futuro empreendedor que quer abrir o próprio negócio, seja no ramo da dança, seja no ramo da música, ele possa, assim, empreender e empreender de forma correta. Como você bem falou, antes de tudo, um bom planejamento, né, Carolina? Claro, aliado esse bom planejamento a uma série de outros fatores para que o empreendedor ele não caia em um desespero, né, e não tenha de fechar as portas, não é isso? Perfeito, Bruno. Tudo começa, né, com a sua aptidão, com você gostar do que você está fazendo, né, principalmente se for uma jornada empreendedora dupla, seguido por um bom planejamento que considere todos os pontos fortes, pontos fracos, ameaças, oportunidades que você vai enfrentar na sua trajetória, né, entendendo também o tempo de retorno do seu investimento, se isso é suficiente para você conseguir manter, né, a tua vida pessoal e a empresa durante esse tempo em que você não vai recuperar esse investimento. Enfim, todos os pontos importantes que esse planejamento vai levantar. E fora isso, aquelas dicas clássicas, né, que a gente tem de muita organização, eficiência, né? Então ter rotinas bem estabelecidas, com processos claros, ter uma agenda, um checklist que vai te ajudar para que nenhum assunto importante fuja do seu radar, ter uma organização financeira muito equilibrada para que você não misture principalmente contas pessoais das contas profissionais, né? A gente sabe que aí começam os grandes desafios dos controles financeiros de muitas pequenas empresas, né? Estar atento ao mercado, então não se afastar desse olhar mais estratégico do mercado, acompanhando as tendências de consumo, o movimento, o que o seu cliente está desejando, os feedbacks do seu cliente para o seu negócio, que são super importantes, né? E principalmente, Bruno, eu acho que tem um equilíbrio aí no lazer, no estudo e no trabalho, né? Dentro dos negócios criativos, o ócio criativo é importante, né? Então pensar na sua qualidade de vida também para que você esteja bem, né, com a mente boa para poder tocar esse negócio e também ter novas ideias, né, e pensar em inovações para a sua empresa. Ou seja, é possível sim conciliar a vida pessoal com a profissional
é claro, diante de todas essas dicas valiosas que a Caroline nos trouxe aqui agora, é possível sim empreender em dose dupla. Caroline, eu quero agradecer aqui, Caroline Gomes, coordenadora de Economia Criativa do Sebrae Rio de Janeiro, eu quero agradecer aqui a sua participação com a gente no programa Empreender em Dose Dupla, aqui no Canal Empreender. Eu quem agradeço, obrigada pela oportunidade. E a gente encerra mais uma edição do programa Empreender em Dose Dupla aqui no Canal Empreender. Agradecer pela sua companhia, pela sua audiência e até o próximo programa. Até mais!